Fala galera do Explosão Cruz Maltina, fazer um vídeo aqui até de um jeito diferente do que a gente tem feito aqui no canal. A gente está até focado mais em live, mas eu acabei de ver uma parada agora que é tão surreal, é uma parada tão estranha, que só acontece com o Vasco, obviamente, que eu tenho que vir aqui falar para vocês. Cara, eu vi agora, acabei de ver a notícia de que a comissão de arbitragem, ela estuda dar 180 dias de punição para o atleta Jair do Vasco pela banda que ele deu no árbitro, no suposto árbitro Daronco. Naquele jogo, pela Copa do Brasil contra o Botafogo, se eu não me engano, eu acredito que tenha sido contra o Botafogo, ou se não foi no Campeonato Brasileiro, enfim. Que o Jair foi, o Daronco estava na frente, ele deu-lhe um sarrafo, o próprio Daronco riu do lance e tal, e segue. O mesmo Jair, que tem a carreira interrompida nesse momento, depois de um ato covarde do jogador do Sport, que eu prefiro nem lembrar o nome dele, mesmo se eu lembrasse não ia falar o nome deste indivíduo, eu prefiro nem me lembrar, e do Klaus, que a falta desclassificante que deixa o Jair praticamente um ano sem jogar de novo, que destruiu o joelho do Jair, onde o Klaus nem falta deu, e se ele desse falta, não ia tirar a falta, mas ele podia expulsar o cara, mas não teve VAR, não teve Klaus, não teve ninguém, teve o Jair com o joelho destruído, e a comissão de arbitragem quer dar 180 dias de punição para o Jair. Se isso não é uma das maiores vergonhas que a gente já viu na história do futebol brasileiro, mas em se tratando de Vasco da Gama, seria só mais uma das inúmeras vergonhas nas quais o Vasco é colocado, porque eu não sei o que acontece, eu não sei que tipo de perseguição, eu não sei que tipo de coisa que acontece nos bastidores. Isso é bom pro Pedrinho ver, porque não adianta estar na viagem da seleção brasileira como ele já esteve, não adianta, porque o sistema, ele obviamente não quer que o Vasco ganhe absolutamente nada. Essa suposta, que pode vir a acontecer ou não, mas só deles cogitarem esta punição ao Jair, isto é uma piada tão grande, é o que vocês vão puni-lo, porque ele já vai ficar um ano sem jogar? É sério que vocês vão fazer isso? É sério que vocês vão ter a pachorra de se utilizar de um subterfúgio covarde como esse? Cara, sinceramente, dá um nojo, cara, dá nojo. A CBF, a Comissão de Arbitragem, são instituições absolutamente nojentas, podres, corroídas por dentro, que não tem a mínima capacidade de gerar nada. Então, o atleta que tem a carreira, não sei, abreviada ou não, pode ser que volte, tomara que volte, que estava no seu melhor momento com a camisa do Vasco, é covardemente agredido dentro de campo, não acontece nada, e por um lance infortuito, que se ele fez de propósito ou não, o próprio árbitro riu do lance, ele pode tomar uma punição de 180 dias. Me parece que a Comissão de Arbitragem, a CBF, os órgãos responsáveis pelo Campeonato Brasileiro, gostam mesmo, de repente, de esquema de aposta. Porque teve gente que pegou uma punição muito pequenininha em esquema de aposta. De repente, a questão de você estar envolvido em alguma coisa, ela é menos grave do que você encostar num árbitro, do que você ter o seu joelho destruído por um adversário covarde, do que o árbitro não fazer absolutamente nada. Estar envolvido em um esquema de aposta, porque a pessoa foi condenada no esquema de aposta, quem está falando não sou eu, é o julgamento, e toma uma punição daquela, é muito menos grave, porque 12 jogos é muito menos grave do que 180 dias, a não ser que eu esteja muito ruim de matemática, certo? Eu não sou muito bom de matemática, mas a conta básica, somar e diminuir, eu sei. Então, cara, é nojento, é podre, sei lá, beira não sei, eu não consigo nem classificar o que eu sinto nesse momento em relação à nossa portentosa comissão de arbitragem e a nossa ilibada instituição chamada CBF, que organiza com sofreguidão e desenvoltura o Campeonato Brasileiro. Mas segue isso aí. E quando falam que é o Vasco, que é o nós contra eles, tem gente que não gosta, mas se isso não é nós contra eles, meu amigo, eu não sei mais o que é. Vamos ver, com as palavras dos dirigentes, vamos ver o que eles vão falar sobre isso, e tomara que realmente seja só um balão de ensaio, que isso não aconteça, mas que a notícia é real, que ela está nas internets da vida, tá? Como notícia, não como fake news, isso é real. Com a palavra o tempo, e o tempo é o senhor da razão. Se inscreve no canal Explosão Cruz Maltina, tamo junto, valeu, falou, e fui galera, valeu!